Olá, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso. Eu sou Juliana Fernandes e esse é um espaço onde a gente conversa sobre saúde, qualidade de vida e histórias inspiradoras na terceira idade. Aqui a informação vem de forma leve, descontraída, mas sempre com muita responsabilidade. O nosso objetivo é te ajudar a entender como é possível envelhecer com mais autonomia, bem-estar e, claro, felicidade. E para isso, sempre trazemos convidados que têm muito a contribuir sobre esse assunto. E hoje tenho a alegria de receber Rafael aqui da Caputo, ele que é enfermeiro com uma trajetória incrível na área da saúde, especialista em urgência e emergência e que tem se dedicado também à capacitação de cuidadores de idosos. Vamos bater um papo sobre o papel do enfermeiro no cuidado com a terceira idade e a importância da formação de profissionais para garantir um atendimento digno e humanizado. Rafael, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso, é um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, como você escolheu a enfermagem e o que te levou a trabalhar com idosos. Boa tarde. Primeiramente, eu era menor de idade ainda, eu tinha 17 anos. Meu avô acabou adoecendo, né? E precisou de cuidados hospitalares, transferências, e eu fui um dos principais cuidadores dele, né? E aí, vendo aquele ambiente hospitalar, toda aquela rotina, eu me interessei muito pela parte da enfermagem e resolvi me capacitar. E você já atuou em diversas áreas da saúde, o que te marcou mais no trabalho com os idosos? É a fragilidade deles, né? É a atenção que eles precisam. Muitos precisam de, às vezes, apenas uma pequena conversa, né? Uma atenção já melhora muito a parte psicológica deles, toda a parte de fragilidade, alterações fisiológicas, né? De um jovem, de um adulto. Então, isso é o que mais me marcou, essa comparação entre um estado e outro. E o que despertou seu interesse em trabalhar na área de urgência e emergência? Então, meu pai tinha uma loja de reforma de rodas lá perto da rodoviária. E eu ajudava ele antes de eu me capacitar nessa parte de enfermagem. E eu sempre via ambulâncias, o resgate do corpo de bombeiros passar na frente. E aí uma vez eu olhei e falei, eu vou estar dentro de um desses um dia. E aí que me motivou e eu dei andamento em todo o procedimento. E a gente falando nesses serviços, você acredita que os serviços de urgência e emergência eles estão preparados para atender a população idosa? Acredito que em parte sim, né? Nós sempre temos muitas capacitações, onde a capacitação é o início de toda a empatia que a gente tem que ter, né, com todos os pacientes, todas as vítimas, inclusive os idosos, referente a essas alterações fisiológicas, as doenças senis, né, pacientes confusos, que a gente precisa conversar, entender o que ele está sentindo, o que ele precisa demonstrar para que a gente consiga realizar o tratamento correto. E essa capacitação não é aquela só na faculdade, ela vai ao longo da sua vida, você sempre vai se atualizando. E isso, a atualização é sempre muito importante, né? Então a gente chama até de uma educação permanente, né? Então tá sempre se capacitando, sempre se atualizando, porque tudo vai mudando, ó, vai vindo a tecnologia, né? E aí a gente precisa ficar bem atualizado. E Rafael, você já foi coordenador do SAMU. Como essa experiência, por tantos anos, ela contribuiu para o seu olhar sobre o cuidado com o idoso? Na verdade, a maioria das ocorrências do SAMU, elas são de casos clínicos, né? A minoria de casos traumáticos, e muitas delas envolvem idosos em situações de risco, né, de morte, onde a gente precisa ter essa avaliação rápida e objetiva com o idoso. Rafael, e além dessa parte técnica, qual a importância do acolhimento e do suporte emocional no atendimento ao idoso? O atendimento humanizado ao idoso, ele é muito importante para reduzir a ansiedade e o medo que o idoso apresenta naquele momento. Dessa forma, ele pode ficar mais calmo e explicar e expressar o que ele realmente está sentindo, o que ele realmente necessita.
E aí, então, nesses casos, a atuação dos cuidadores pode facilitar o trabalho da enfermagem e vice-versa? Sim, muito. Os cuidadores, eles têm a capacidade de realizar tratamentos básicos, né, cuidados básicos, e identificar situações de risco ou situações que podem vir a complicar e repassar isso ao enfermeiro, que pode realizar toda a prescrição de enfermagem para evitar esses riscos e melhorar a qualidade do atendimento. Rafael, você também ministra cursos para cuidadores de idosos. O que é essencial que um cuidador saiba para prestar um bom atendimento? O cuidador é importante que ele saiba da fisiologia básica do idoso, que ele tem alterações com o adulto. Não adianta, talvez, um jovem ali de 25, 30 anos queira comparar o estado físico dele com o do idoso e achar que talvez o idoso esteja normal. Então, é muito importante ele saber toda a fisiologia e, acima de tudo, empatia e humanização com os idosos. E o que você considera fundamental para garantir a segurança do idoso dentro de casa e evitar acidentes? Existem várias ações, né? Uma delas, ser um ambiente claro, evitar tapetes no chão, evitar pisos molhados. Se o idoso necessitar, inserir barras de apoio nos corredores ou até mesmo dentro do banheiro. Né? Talheres ou qualquer outro objeto pontiagudo, sempre tentar deixar para baixo, né? E os materiais que os idosos necessitam no dia a dia, sempre deixar em locais de fácil acesso para que eles consigam pegar. Isso daí um cuidador, ele vê no curso também? Ou... Sim, ele tem essas dicas, né? Mas isso são dicas essenciais que até os próprios familiares podem realizar nas residências. E no atendimento pré-hospitalar, quais são as emergências mais comuns entre os idosos e como que vocês agem rapidamente? As emergências mais comuns são AVC, infarto, né? Quedas tem bastante também, e é muito importante que o cuidador ou familiar saiba identificar qualquer tipo de alteração no idoso para que acione o serviço de emergência. Existe algum protocolo específico para atendimento de idosos em situações de emergência que todo cuidador deveria conhecer? Existem procedimentos que são ensinados no curso, né, que são procedimentos básicos que tanto o cuidador quanto familiares podem realizar nos idosos. E existem também os protocolos que já é de atuação profissional. Rafael, o papel da família no cuidado ao idoso também é fundamental, né? Como que os familiares eles podem se preparar melhor para essa responsabilidade? Sim, o papel da família é fundamental. Não adianta só porque às vezes a família tem um cuidador querer jogar toda essa responsabilidade para eles, né? O papel da família é fundamental porque eles têm todo aquele convívio amoroso também com o idoso, né? Toda aquela parte sentimental. Então é muito importante que os familiares tenham essa empatia, se coloquem no lugar do idoso, né? Que está muitas vezes naquele momento fragilizado, para tentar entender aquela situação dele e realizar o melhor atendimento possível. E quando o idoso ele precisa de um profissional, quais critérios que você considera que a família deve prestar atenção para escolher um profissional? Existem os cuidados básicos e as necessidades básicas de vida, né? Então, talvez se um idoso ele for ali acamado e não tiver nenhum cuidado a mais invasivo, quanto a uma aspiração ou uma alimentação por sonda, a própria família pode realizar esses cuidados. Caso ele já tenha algum outro tipo de procedimento invasivo que requer, né, algum tipo de aspiração ou algo assim, é importante que ele procure um profissional especializado. E agora falando do cuidador, a sobrecarga emocional do cuidador também é uma realidade. Como ele pode se cuidar para não adoecer mentalmente? Sempre que ele achar necessário, é muito importante buscar um apoio, né, emocional, fora daquele ambiente familiar do idoso e não deixar isso para a última hora, para que ele não fique sobrecarregado e, entre aspas, tente descontar algo no idoso ou na família. E para quem pensa em seguir carreira na área da saúde voltada para idosos, quais dicas que você daria? Primeira dica, autoavaliação. Ver se realmente quer aquilo, se realmente gosta, né? Porque é uma profissão que a gente precisa, primeiramente, ter muito amor ao próximo, né?
e depois toda a parte de capacitação. E agora, se você pudesse dar um único conselho para alguém que cuida de um idoso, qual seria? Seja empático, tenha humanização e se coloque no lugar dos pacientes. Você acredita que a população ela está preparada para o crescimento do número de idosos nos próximos anos? Em partes. Nós já temos muitas políticas públicas, né, que têm essa atenção ao idoso, mas ainda há muito que evoluir. E para os próprios idosos que estão nos acompanhando agora, qual seria a sua mensagem sobre o envelhecimento ativo e saudável? Não tenha medo. Não tenha medo de envelhecer. Seja sempre ativo. Procure ajuda sempre que precisar. Que o envelhecimento é algo natural, tem que ser leve e feliz. E sobre prevenção, que dica você daria? A partir de quando que a pessoa tem que parar, olhar para si e pensar, eu preciso começar a me cuidar? Na verdade, prevenção é sempre muito melhor do que a correção, né? Então, é muito importante nós sempre estarmos procurando regularmente tanto o médico, o dentista, todos os profissionais que se fazem necessários, né, antes do acontecido. E a gente, falando em idoso, a gente sempre pensa, falando em prevenção, ir ao médico para ver a pressão, diabetes. Geralmente são as preocupações que as pessoas têm. Mas, quando se pensa em saúde bucal, não pessoal, eles costumam procurar muito, não é muito procurado. Como que é isso? Na verdade, a saúde bucal, normalmente ela é procurada mais na parte de correção. Eu tô com uma dor de dente, né, ou quebrou um dente. O ideal é que procure o dentista regularmente. E essa saúde bucal, ela pode interferir em muitas outras coisas na vida do idoso. Sim, na vida do idoso, sim. Desde problemas de saúde, de pneumonia, até de problemas cardíacos também. Rafael, com toda a sua experiência na enfermagem, quais são as 3 coisas mais importantes que todos deveriam saber sobre o cuidado com o idoso? O idoso tem que ter um cuidado de si próprio, de ser sempre ativo, sempre trabalhar na prevenção e nunca hesitar em procurar ajuda quando precisar. Não tentar resolver sozinho. Rafael, e você que já atua na área da saúde há mais de 10 anos, hoje você está atuando onde? Hoje estou trabalhando na APAS, que é uma associação onde nós cuidamos dos policiais militares e de seus familiares. Então, atualmente, em Itapetininga, nós temos uma clínica onde atendemos várias especialidades, desde fisioterapia, psicologia, especialidades médicas também, cardiologia, ortopedia, clínico geral, entre várias outras especialidades dos nossos credenciados também nas clínicas deles. E para a gente finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para todos que se dedicam ao cuidado com os idosos? Não tenha medo de envelhecer, tem que ser uma fase leve e feliz. O que vai acontecer para todos, né? O que vai acontecer para todos, é algo natural. Que conversa incrível, Rafael. Muito obrigada por compartilhar sua experiência e tanto conhecimento com a gente. O cuidado com os idosos é uma responsabilidade de todos e ouvir um profissional como você nos ajuda a enxergar a importância de um atendimento mais humanizado e preparado. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de continuar com a gente no Cuidado Idoso. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. O seu apoio é essencial para que a gente leve informação e boas histórias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e até lá!